Governo do Estado do Pará. Fundação Cultural do Pará 2020. Projeto premiado no edital Rede Virtual de Arte e Cultura. Apresentam Projeto Radionovela O Segredo das Almas. Um senhor de bengala de galho de árvore e chapéu de palha, de nome Francisco, espera por seu sobrinho neto que vem da ilha do Marajó visitá-lo. O jovem empolgado queria puxar assunto com o tio, saber dos parentes, da cidade que a ele era desconhecida. Mas o velho tio apresentava certa aflição e demonstrava pressa para voltar para casa. Anda, menino, cuida! Pega logo essa bagagem e bora embora pra parada que tá ficando tarde. Oxa, tio, mas ainda tá cedo. Eu pensei que a gente ia dar umas voltas, que o senhor ia me mostrar a cidade. Eu fiquei sabendo que Belém agora tem um desses tarde shopping center, tio. A gente podia ir lá, conhecer as lojas, ver as meninas. Menina, cuidado pra menina não tá de branco na frente do cemitério. Queria dar volta aqui nada, rapaz. Vamos pra casa Daqui a pouco escurece e eu não quero ficar de noite na rua em dia de finados. Ixi, por que, tio? E o que aconteceu no dia de finados pro senhor ter tanto medo? Olha, menina, tu não subestima aquilo que tu não conhece. Eu já fui jovem também. E assim como tu, já me achei senhor da razão, do alto da minha petulância. Mas foi há muito tempo atrás, num 2 de novembro, que tudo que eu sabia, tudo que eu achava que entendia, mudou. O jovem Francisco pisava pela primeira vez em Belém na primeira metade do século XX, trazido por um popopô da vila de Salvaterra, ilha do Marajó. Ajudava seu pai a trazer uma pequena safra de açaí para vender na capital. Desembarcaram no Igarapé das Almas para que pudessem vender sua produção. Te apressa, Francisco, para desembarcar a carga. Se a gente conseguir comprador para ela, dá para voltar antes que a maré vaze. O senhor diz, pai? Olha o tempo como tá fechado. Esse toró não demora a tá riando. Mas se a gente se apressar a vender logo a produção, hein, Francisco, conseguimos sair antes que ela caia. Ih, pai, agora não adianta mais não. E do jeito que essa chuva tá grossa e a maré vazando, a gente só vai conseguir sair daqui no finalzinho da tarde, quando der a cheia de novo. E cruzar a Bahia na noite de finados? De jeito nenhum. Vambora. Ah, é? Eu tinha esquecido que hoje era dia de finado. Mas o que tem a gente viajar de noite, pai? Não se deve entrar nas águas, seja de rio ou de mar, em noite de dia de finados. Mas então o que a gente vai fazer? Vamos esperar a chuva diminuir e procurar um lugar para passar a noite. E pai, por que a gente não fica aqui mesmo no barco, pai? Não ouviu o que eu disse, rapaz? Não se fica nas águas no dia de finados, ainda mais aqui, onde fica essa feira. E por que, pai? O que é que tem essa feira agora? Não é a feira, Francisco. Não? É o quê? Não, mas é o canal onde entrancamos o barco. Que isso? Aqui é chamado de Igarapé das Almas. Pai, para com isso, pica com isso não. O senhor já tá parecendo o vô contando essas histórias. Quem me dera que isso fosse história, Francisco, quem me dera. A forte chuva segue intensa, o que acaba por antecipar o expediente da feira, pois o clima enfraquece as vendas pela ausência de freguesia. Já se aproxima do meio-dia e muitos feirantes decidem encerrar seus trabalhos e começar a desmontar suas barracas, pois também evitam ficar às margens do Igarapé no entardecer. Sobretudo porque o tempo nebuloso escurecia o dia antes mesmo do final da tarde. O que acontecerá com Francisco e seu pai? O toró não dá trégua e logo a feira encerrará. Nossos aventureiros conseguirão abrigo ou ficarão à mercê dos infortúnios receados pelo pai de Francisco? Não perca o desenrolar desta surpreendente trama no segundo capítulo de O Segredo das Almas.
capítulo anterior, acompanhamos a saga de nossos protagonistas Francisco e seu pai Antônio, ao chegar em Belém no começo do século XX para vender sua pequena safra de açaí em uma pequena feira localizada às margens do Igarapé das Almas. Porém, antes que efetuassem sua venda e tomassem novamente o rio de volta para casa, se viram presos ao pequeno porto em razão de uma terrível tempestade tropical. Não bastasse tal situação, o fenômeno se deu no fatídico dia de finados. Acompanhe agora a sequência desta aventura no segundo capítulo de O Segredo das Almas. Seu Antônio, pai de Francisco, percebendo que o toró não dava trégua, decidiu não esperar mais e enfrentar com o filho a água e a lama. Afinal, a essa altura já passava das 16 horas e o perigo se anunciava. E a aflição que já se notava em seu Antônio era reforçada pelos alertas dados por alguns que por ali passavam e pelos últimos feirantes que deixavam o local. Antônio! Cuidado com as horas grandes, Antônio! Ô! Já afasta desse rio que a maré tá subindo. E olha, quando anoitece, esse igarapé não é mais dos vivos. Do que é que eles estão falando, meu pai? Por que a gente deve ter cuidado com as horas grandes? Por causa dos perigos que este lugar representa aqui à noite. E sobretudo no dia de finado. Poxa, eu achando que ainda ia dar tempo da gente dar umas voltas, conhecer a cidade. Pelo menos antes de voltar pra casa. Temos é que cuidar de procurar um lugar para passarmos a noite, é o que é. Francisco olha para seu pai Antônio e percebe em seu semblante uma expressão de preocupação que já se assemelhava com o medo. E enquanto ambos olhavam para o céu, talvez rezando em suas esperanças particulares e distintas, ouviram um assovio. Um som que mesmo entre o barulho dos trovões, das ondas quebrando, das madeiras dos barcos estalando com o movimento da maré, foi capaz, por seu tom agudo, de arrepiar pai e filho. Foi quando, num repente, seu Antônio toma uma decisão. Cuida, menino. Tchau, ligeiro. Pega a lona que tá no teto do barco e bora cobrir esses paneiros. Anda, depressa, cuida logo. Tá, pai, tá, mas por quê? O que foi? Essa chuva que tá com cara que não vai passar antes do anoitecer. A gente precisa só logo sair daqui, porque já está ficando muito escuro e precisamos encontrar um lugar para pernoitar. Tá bom, pai, mas não seria melhor a gente esperar mais um pouco? Vai que essa chuva Vai passa. que esperar o quê, menino? Eu não já falei? Já esperando foi muito. Olha ao redor, Francisco. O que tem? A feira já foi desmontada. Não tem mais nem quase ninguém por aqui. E é o que eu não vou ficar sozinho contigo aqui na beira desse igarapé. Cuida, menino. Termina de cobrir logo esse paneiro que eu vou reforçar aqui a tracação do barco. Tá bom, pai, tá bom. Terminado o que estavam fazendo, seu Antônio puxou o pequeno pelo braço e enfrentaram a chuva em busca de um lugar para dormir. Já passava das 17 horas e o perigo aumentava à medida em que os minutos se seguiam. Das casas às margens do Igarapé, poucas eram de moradia. A maioria se destinava à armazenagem de produtos e a pequenos comércios. Mas, devido à escuridão causada pela chuva, chamou a atenção de seu Antônio uma pequena luz de candeeiro que vinha de uma cabana situada no final de uma alameda. Com poucas opções, não se deteve e bateu à porta em busca de abrigo. Tô de casa! Tô de casa! Precisamos de um abrigo para essa noite! Mal terminara de falar, foram surpreendidos por outro agudo e arrepiante assomo. De repente, pai e filho olharam para trás e para o céu. Quando se voltaram novamente para casa, estava uma velha em pé na porta da frente. Mas o que fazem vós vocês a esta hora debaixo desse toró?
Desculpe, senhora, pelo inconveniente de batermos a sua porta já na beira da noite. Somos produtores de açaí da Ilha do Marajó e chegamos hoje para vender a produção, mas o tempo nos prendeu aqui. O nosso barco está atracado no Igarapé das Almas. Mas é muita coragem, ou melhor, muita burrice atracar nesse igarapé justo no dia de hoje. Sim, senhora. Desculpe, qual a sua graça? Me chamo Alzira. Como vai, dona Alzira? Me chamo Antônio e este aqui é meu filho Francisco. Satisfação, senhor. Então, como eu dizia, o nosso plano era negociar a mercadoria e voltar hoje mesmo para a ilha, mas a chuva acabou segurando a gente aqui. Desculpa a gente bater assim na sua porta, que meu pai ficou cismado de ficar lá no barco à noite. Fizeram bem. Foi? Se ainda desejo voltar pra casa de vós, Vicente, Eu queria. nem pense em ficar naquele igarapé na noite de hoje. Sim, senhora. É por isso que batemos a sua porta. Foi só a sua casa que vimos na claridade. Não temos como lhe pagar pelo abrigo agora, pois não acertamos ainda o negócio. Mas amanhã, assim que vendemos a nossa mercadoria, vem deixar um pagamento para a senhora. Ou se a senhora quiser também, eu posso lhe dar um paneiro de açaí, só que escolhe. Açaí, meu filho? Eu tenho no meu quintal. Mas venham, entrem. Saiam desse tempo ruim. Darei abrigo a vós, vocês. O preço acertamos depois. Francisco e seu pai, apesar de acharem a velha Alzira um tanto estranha, não tiveram escolhas a não ser aceitar o abrigo. Era uma pequena casa de taipa, com um telhado de palha, contendo apenas 2 compartimentos. O banheiro, como era muito comum naquela época, ficava no quintal, entre as árvores. No caso da casa da velha Alzira, entre os açaizeiros e coqueiros. Francisco, de olhos arregalados, não desviava a atenção de um congá que havia no segundo cômodo. Chamava a atenção do menino os objetos que nunca havia visto. Entre as imagens, tinham velas de cores diversas e alguns alguidares contendo algo que não conseguia identificar. Alzira ofereceu como jantar um peixe cozido que preparara desde o almoço. E enquanto os 2 comiam, foi para a janela fumar o seu porronca. E pai? Eu não quero comer isso, pai. Está com uma cara muito ruim, tá estranho. Come, Francisco. Eu não quero. Não me envergonha. Mas, Já pai... tivemos a sorte de encontrar a senhora que nos deu abrigo. Será que foi sorte mesmo, pai? Eu acho que eu preferia ter ficado no bar. Cala tua boca. Tá. E vamos logo dormir. Come isso aí. Dormir? Será que eu consigo dormir, pai? A casa dessa velha é muito estranha. Olha, ela é muito estranha. Olha ela lá. Estranha. Olha, essas imagens. Essas coisas aí, nessas cumbucas de barro. É um monte de vela, pai. Pra que será que serve tudo isso? É pra proteção, meu filho. Sim, senhora. É pra isso que essas coisas servem. Há tanta coisa lá fora que o menino nem imagina. Sim, senhora. Não, senhora. Sim, senhora. Quer dizer, não, senhora. Não. Come, Francisco. Ora, desculpa, dona Alzira, a má educação do meu filho Francisco. Somos muito gratos pela sua acolhida. Não tem problema. O menino é apenas curioso. Mas cuidado com a curiosidade, rapaz. Às vezes ela pode até matar. Sim, senhora. Deixem 2 gente na sala. Quando terminarem de comer, podem dormir lá. Se precisarem ir na retrete, sugiro que usem o pinico. Se for urinar. Mas se for outra coisa, vão. Mas não se demorem. E não se aproximem do igarapé que passa no fundo do quintal, ouviram? Não se aproximem do igarapé. Não se arrisquem lá fora, à toa.
nessa noite de finados. Enquanto estiverem aqui, estarão protegidos. Agora durmam. Após jantarem, seu Antônio armou 2 redes na sala. Uma para ele, outra para Francisco. Mesmo sabendo que o sono não viria fácil. O ranger das portas e janelas sem tranca, o estalar das folhas no teto e o zumbido que o vento de chuva fazia espantava qualquer sono. Será que a noite guarda surpresas para nossos aventureiros? Quais segredos guarda a velha Alzira? E seus planos envolvem Francisco e seu pai? Não percam os desdobramentos e suspenses desta trama no próximo capítulo de O Segredo das Almas. No capítulo anterior, acompanhamos a saga de nossos aventureiros por encontrar abrigo da chuva torrencial que os impediu de voltar para casa na Ilha do Marajó. Em sua busca, surgiu diante deles a casa da velha Alzira. A misteriosa anciã lhes ofereceu comida e um lugar para passar a noite, mas advertiu-os sobre os perigos que guardavam aquela noite de 2 de novembro. Acompanhe agora o desenrolar desse e de outros mistérios no 3º capítulo de O Segredo das Almas. Francisco tenta conciliar o sono, uma vez que suas expectativas quanto a conhecer a cidade haviam sido frustradas. Pensava enquanto se cobria dos pés à cabeça, mais por causa do medo pelos alertas da velha Alzira do que pelo frio da noite chuvosa. Passava da meia-noite. Pai e filho, vencidos pelo cansaço, já dormiam. De repente, ao mesmo tempo, os olhos de ambos se abrem arregalados. Um forte barulho vem da direção da porta do quintal. O senhor tá ouvindo isso? Tô pequeno. Te aquieta. Não faz barulho. Eu acho que vem lá do rumo da porta do quintal. Que é isso, pai? Será algum bicho? Eu nunca ouvi um bicho com barulho desse. Não? Ah, pai. Parece que ele quer arrombar a porta. Eu não trouxe nenhum facão do barco. Dona Alzira! Dona Alzira! Eita, pai. Será que o bicho matou a velha? Não fala besteira, menino. Ela deve estar dormindo. Tá, eu vou olhar aqui no outro canto. Toma cuidado, pai. Não faz barulho. Acorda a velha devagar. Francisco! Ela não tá aqui. Ai, a cura, pai. Esse bicho matou a velha. Para de falar besteira, menino. Talvez ela tenha ido na retrete e com esse bicho lá fora ela não conseguiu voltar. Então o que a gente vai fazer agora? Espera. Ouve só. O quê? O barulho parou. E foi? Eu acho que o bicho foi embora. Será? E cadê a dona Alzira, então? Por que ela não voltou? Eu não sei. Ela morreu. Eu acho que eu vou ver se ela tá lá fora. Não vai, pai, não vai. Espera mais um pouco. Esse bicho ainda pode estar lá fora. Mas eu preciso encontrar a dona Alzira, Francisco. Se acontecer alguma coisa com ela, vão acabar pondo a gente. Não vão. Não tem jeito. Vou ter que olhar lá fora. Então espera, que eu vou com o senhor. Mas primeiro bora olhar pela janela. Olha, não tem ninguém lá fora. Eu acho que podemos ir. Tá bom. Essa velha, uma hora dessa. Hoje já passou das 2 horas da madrugada. Pelo menos a chuva diminuiu, hein, Francisco. Tá só chuviscando mesmo. É melhor a gente se dividir. Eu vou olhar lá pra frente da casa, tu olhas
Lá no quintal, até a retrete. Mas vou sozinho. É. Tá bom. Vai, Belu. E assim fizeram. Seu Antônio foi pela lateral da casa em direção à frente. Forte receio o acompanhava, pois ainda estava viva em sua memória os barulhos daquela criatura. Francisco seguiu em direção ao fundo do quintal. Parecia tomado de um pouco mais de coragem que o pai. Talvez fosse pela curiosidade que se faz um pouco maior nos mais jovens. Procurava próximo à retrete quando percebeu por trás de si uma luminosidade. Rapidamente se vira e vê que a claridade segue para o braço de igarapé que passara pelos fundos do quintal. Eita, mas que luz é essa? E de onde vem essa música? Tá vindo lá do igarapé? Ela é tão bonita. Mas o que é? É uma mulher que tá dentro d'água? Ela é linda. Francisco! Ô, Francisco! Francisco, contou a dona Alzira? Lá pela frente a dona Alzira não está. Francisco! Francisco, cadê tu, Francisco? Por um instante, o jovem Francisco, encantado, esquecera-se da noite e do medo. Não sentia mais frio, tampouco ouvira qualquer outra coisa que não fosse um som inteligível, porém extremamente melodioso, emitido pelo espectro que o atraía em direção ao igarapé. E quando já estava com a água no pescoço, o jovem Francisco sentiu seu corpo travar e, ao mesmo tempo, ouvia seu nome sendo chamado ao longe. Na realidade, era seu pai Antônio que já o segurava pelo braço e gritava seu nome para que Francisco despertasse. Ai, meu Deus, Francisco! Meu filho, Francisco, acorda, Francisco! Ai, Senhor, não, Francisco! Ao mesmo tempo em que tenta despertar e tirar o filho do igarapé, a advertência da velha Alzira não para de ecoar na cabeça de Antônio. E não se aproximem do igarapé. Finalmente, Antônio consegue arrastar o filho para a margem do igarapé. O jovem Francisco, ainda mundiado, balbucia palavras indecifráveis. Quando finalmente ergue o filho, Antônio ouve algo semelhante a um grito medonho por sobre suas cabeças, como se rasgasse o próprio céu. Antônio ficou petrificado por alguns segundos, pois sabia que se tratava da conhecida e temida rasga-mortalha. Rapidamente vira-se, amparando o filho em direção à casa, e se depara subitamente com a velha Alzira parada no batente da porta. Afinal, quem é a velha Alzira? Que segredos esconde? O jovem Francisco conseguirá retornar de seu estado de transe? E qual será o destino de nossos personagens? Não percam o desfecho desta misteriosa trama no quarto e derradeiro capítulo de O Segredo das Almas. No capítulo anterior, testemunhamos o desespero de Antônio ao ver seu filho Francisco quase sucumbir no leito de um igarapé, rodeado por um misterioso espectro que o encantara com hipnotizante melodia. O fato ocorrido na madrugada fez Antônio lembrar das recomendações da dona Alzira. E não se aproximem do igarapé. Momento exato em que se depara com ela, em pé diante da porta. Acompanhe agora o desenrolar deste misterioso caso de
O segredo das almas. O que foi que disse a voz me seis? Que não saíssem de casa por nada. Dona Alzira, sim, senhora, mas o meu filho tem alguma coisa com ele. O que tem, menino? Eu não sei. Achei ele no rio, ele parece aluado. A senhora pode ajudar ele, por favor? Vem, traz ele pra dentro. Acho que ainda dá tempo. Dá tempo de quê, dona Alzira? Não dá tempo de nada. O que aconteceu com o Francisco? Cuida! Traz logo esse menino pra dentro. Não dá tempo de conversa fiada. Tira esse menino do sereno. Coloque ele na rede que eu vou fazer o preparado pra febre dele. Mas ele não tá com febre, dona Alzira. Mas vai ficar. E não tarda. E por que diabos se foram lá fora? Fomos procurar pela senhora, dona Alzira. Francisco e eu nos dividimos. Eu fui lá pra frente da casa e ele ficou pelo quintal. Mas quando eu já estava descendo a alameda, eu ouvi um assovio que vinha lá do matagal. Corri, foi a ligeira atrás de Francisco, porque eu sabia o que era aquele assovio. Era Matinta. Fui atrás de Francisco exatamente para entrarmos na casa de novo. Mas encontrei ele já nesse estado e o pior, quase se afogando. Mas o pior não foi isso. Quando eu tirei de Igarapé, a rasga-mortalha gritou em cima da gente. Aí eu me apavorei porque eu sei que é ave de mau agouro. Tanto que eu avisei que não era pra sair. É que acordamos umas 2 horas com um barulho estranho rodeando a casa, sabe? Estava mais pro lado do quintal. Ora parecia que estava arranhando a porta. Ora esfregar as paredes. Fazia um barulho estranho. Foi então que chamei pela senhora e como a senhora não respondeu, eu me levantei e vi que a senhora não estava. Decidimos sair para procurar a senhora, pois podia estar passando perigo. Fizeram bem não enfrentar esse bicho. Não é da competência de vós me seis. Quanto a Matinta, ela não fará mal nenhum. E a senhora sabe que criatura era aquela? Aquilo, filho, é uma maldição. Já de muitas gerações que acomete os primogênitos de uma família aqui das redondezas. E nas luas grandes sente uma agonia tão danada, uma queimação no corpo, como se estivesse ardendo em brasa e a carne rasgando. Sente uma sede, uma fome que não se acaba. As pernas e os braços começam a inchar, então se transforma numa criatura. Se parece com um porco enorme e medonho. E dizem que invade a casa e come o que encontrar pela frente. E se não achar nada, quem paga são os desinfelizes que estiverem na casa. Mas amanhã ele vai acordar com algumas dores. Pra não aprender a xeretar onde não deve. E será que foi essa criatura que atacou o Francisco? Não. Seu menino foi atacado pela criatura, não. Ele era ser encantado pela mãe d'água. Eu bem que avisei que não era pra se aproximarem do Igarapé. Agora veja como está o menino. Toma, tente fazer ele beber esse chá. O macerado está quase pronto. Falta só umas folhas de guiné. Vou no terreno pegar. Não saia de casa. Espere eu voltar. A essa altura, tudo que seu Antônio queria era que amanhecesse para que pudessem voltar para casa. Para isso, seguiria todas as orientações da velha Alzira. Trancou a porta após a saída da velha e pôs-se a velar o sono do filho. Se aproximava das 3 horas da madrugada. Francisco ainda tremia de febre no fundo da rede. Seu Antônio, embora exausto, não conseguia sequer cochilar. De repente,
O silêncio da madrugada é interrompido por uma ladainha e logo é percebida por seu Antônio. Parece vir de longe, mas que rápido se aproxima. Ao mesmo tempo em que os cânticos se aproximam, um clarão vaza para dentro da casa por entre as frestas. Seu Antônio não contém a curiosidade, tenta espiar entre as brechas da janela, mas devido à claridade, pouco consegue enxergar. Decide então entreabrir a janela cuidadosamente. E o que viu foi de lhe arregalar os olhos. Uma imensa procissão que vinha desde o Igarapé das Almas. Seus olhos não alcançavam seu final. Porém, uma coisa lhe chamou bastante a atenção. E ao mesmo tempo, um arrepio paralisante no corpo todo. Embora estivesse diante de seus olhos enorme procissão, na pissarreira não ficavam as marcas das pisadas. Na verdade, ao observar, seu Antônio não conseguia enxergar os pés daquela gente toda. A admiração foi tamanha que o velho se esquecera de permanecer escondido. Tão abismado que estava, já havia escancarado a janela, tentando confirmar aquilo que seus olhos incrédulos presenciavam. Foi nesse exato momento em que um daqueles que estava na procissão olhou para seu Antônio e veio em direção à janela. O velho queria fechar a janela, mas não tinha força nos braços. Queria correr, mas suas pernas não respondiam. Por fim, desejava gritar, mas sua voz não encontrava forma de sair. Então, aquele que vinha em sua direção chegou até a janela e entregou-lhe a vela que carregava nas mãos. Somente ao se afastar e voltar à procissão, seu Antônio percebera que não tinham pés. E que por isso não deixavam marcas no chão. Eram espectros, muitos, milhares. Atônito, tudo que seu Antônio conseguira fazer foi sentar no chão, logo após aquela manifestação cessar. Quase que no mesmo instante, Dona Alzira atravessa a porta do quintal. Pronto. Agora eu termino o macerado pro menino. E o que o senhor faz sentado aí nesse chão? Foi o canto. Tinha muitos. Peraí. O que faz essa vela na janela? Tinha muitos. Tinha um canto. Uma da ladainha que vinha lá de fora. Eu já entendi tudo. Isso deve ser umas 3 horas. É a hora da procissão das almas. Estão indo pro cruzeiro. E o senhor abriu a janela para olhar, não foi? Eu nem me percebi. Quando eu dei por mim, já estava na janela abismado. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Na ilha, os mais antigos sempre diziam da procissão das almas, mas a gente não ficava acordado para olhar. Não podia. A gente acendia uma vela e ia dormir cedo. E essa vela na janela? Foi quando eu estava olhando, Dona Alzira. Um homem que estava no meio da procissão, de repente veio em minha direção. Eu não consegui fazer nem dizer nada. Ele também não falou nada. Apenas me deu uma vela que trazia e colocou na janela. Depois voltou para a procissão e sumiu. Era uma alma, seu Antônio. E a vela foi uma misericórdia para o menino, seu filho. Mas o senhor ficou assombrado e é preciso tirar isso. Mas o que eu faço, Dona Alzira? Pegue a vela e põe aqui na frente do meu congá. Faça uma reza, pedindo misericórdia para afastar o peso do seu assombro. Depois peça a cura do seu menino. Então coloque a vela debaixo da rede dele. Enquanto o senhor reza, eu vou ponhar o macerado na cabeça, nas mãos e nos pés do menino. Seu Antônio seguiu à risca as orientações de Dona Alzira
Depois de colocar a vela debaixo da rede de Francisco, as rezas se seguiram por mais de 1 hora. Por fim, exausto, acabou dormindo. Pela manhã, logo cedo, foi despertado pelo próprio Francisco que lhe chamava. Sob a rede, nenhum vestígio da vela. Queimou por inteira. A velha Alzira também não estava na casa. Nem Francisco a teria visto quando acordou. Seu Antônio queria deixar ao menos um bilhete de agradecimento por toda a ajuda da noite daquele 2 de novembro, mas não tinha com o que escrever. Então, se apressaram para sair, pois precisavam vender sua mercadoria e aproveitar a cheia da maré para voltar para casa. Já chegando às margens do Igarapé das Almas, perguntava a um feirante com quem já fazia negócios. Então, Antônio, tudo certo. Fechamos acordo. Tudo certo, sim. Agradeci. Agora, homem, me diga uma coisa. O senhor que chegou aqui antes de clarear... Senhor. Não viu a dona Alzira passar por aqui, não? Não vi quem? Alzira. É uma velha assim, magra, com os cabelos escorridos. Olha o respeito, menino. Foi ela que nos valeu essa noite. Mas o que foi que eu falei demais, meu pai? Ela não é desse mesmo jeito? Olha, eu não conheço ninguém com esse nome por aqui, não. Mas como não? Estão lhe falando. Ela mora subindo aquela ladeira logo ali. Bem Ali? no finalzinho da rua, Mas nesse pedaço não mora ninguém, homem. Se morasse, eu sabia. Tô Mas aqui como? todo dia. Como que não? Não mora. Pois venha, eu vou lhe apontar a Tá casa bom, dela. deixa Ela eu mora, ver. ela fica bem... Pois diga, cadê? Que bem- casa? Eu não tô vendo nenhuma. Só os pés ali de açaizeiro. E Antônio, agora me diz, tu tomou foi umas cachaças ontem à noite, não foi não? Mas, homem, eu lhe juro, por esse sol que me alumia, tinha uma casa ali. Eu e Francisco passamos uma noite lá, mas não é possível. Como é que pode um troço desse? Tinha sim uma casa. Um último assombro estava reservado a Antônio. Não havia mais casa alguma. O feirante explicara-lhe que naquele local que indicava não havia casa já há alguns anos. Então Antônio, incrédulo, não disse mais nada. Entendera tudo. Despediu-se do amigo feirante, foi ao encontro de Francisco e lhe puxa pelo braço em direção ao barco. No caminho, lhe conta o último ocorrido. Pai e filho se entreolharam e decidiram então, num acordo velado, não dizer mais nada. Desatracaram seu pequeno barco e seguiram, voltando para casa, em direção ao Marajó. Agora tu entende por que eu não gosto de sair em dia de finado? Ainda quer passear, pequeno? Eu, hein, tio? Desconjuro, bora logo pra casa. E assim, caros ouvintes, chegamos ao término desta aventura pelos mistérios amazônicos. Santa Maria de Belém do Grão-Pará é cidade de muitas belezas, de muitos encantos. Mas se você, caro ouvinte, for de fora, não se dê a passeios em horas grandes, em noites de lua cheia e principalmente num dia de finados. Pois se você não conhece os mistérios ocultos, não deve desafiar o segredo das almas.